Shalom, shalom. Seja bem-vindo à Voz de Israel. Marco Silva dando início ao programa 543 da nossa série Voz de Israel. Hoje, continuando a parte 4 do livro do Apocalipse. Nós hoje vamos estudar a igreja de Esmirna, uma história muito importante para você que tem acompanhado, que entende, está entendendo, está vendo que nem tudo que se lê é o que está ali realmente dizendo. Estamos falando, mostrando o que está por detrás das letras, e esse livro do Apocalipse é tremendo. É um livro de revelação realmente, trazendo à existência aquilo que parece não existir. E você tem visto isso. Então, certamente, se você tem interesse em aprender mais do eterno e do fim da humanidade, término de tudo debaixo desse planeta, não saia daí. Porque dentro de instantes, estamos de volta com mais um programa para mim e para você. Baruch Rabá, seja bem-vindo à Voz de Israel. Marco Silva dando início ao programa 543 da nossa série. Hoje, continuando a quarta parte do estudo do livro do Apocalipse. Nós estudamos no programa passado a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. Duas igrejas importantíssimas, onde você pode ver o nascimento da história que o mundo cristão conhece como o trono de Satanás. Satanás, na verdade, expliquei a você no programa que é uma expressão hebraica, Ha-Satan, que significa o adversário. Então, toda pessoa, todo aquele ser que anda contra a doutrina da Bíblia, como ela é, que está escrito pela palavra do Eterno, dado no Taná, que é a primeira escritura, que você cristão conhece como Antigo Testamento, e entende dessa forma. Mas, na verdade, essa palavra do Eterno que sai da boca do Eterno, através da boca de Yeshua e dos seus discípulos, a mesma palavra, porque quando Yeshua e seus discípulos, Shaul, Yohanan, João, para você cristão, Kefa, Pedro, todos eles estudavam uma só palavra, uma só letra, um só livro, que era o Taná, que era a Torá, né, Tuvim, que é Tuvim. Era o livro que eles estudaram. Não havia naquela oportunidade essa história de Novo Testamento como a igreja hoje estipulou, e as pessoas estudam assim, entendem dessa forma. E para muita gente, a maioria das pessoas que creem no nome em Deus, Jesus Cristo, esse Jesus Cristo é o Deus da Bíblia. Ele é Deus para esse tipo de pessoas que têm essa fé, e o que importa do Velho Testamento é somente os dízimos e ofertas e os milagres que parecem ter acontecido para quando é de interesse dessas pessoas que ensinam essas coisas para quem gosta de ouvir sobre prosperidade e sobre bênção, esquecendo que o Eterno, sua palavra, nos oferece a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida é assim, sempre tem dois lados. Sempre tem dois lados. Você é uma fase de nascer, outra de morrer, de plantar e de colher. Assim vai. Isso é a vida das pessoas. Infelizmente, as pessoas se ligam apenas se enganando, buscando engano para viver da ilusão, tentando tapar o sol com a peneira, sem querer entender que é preciso rever os conceitos que herdou da sua família, a cultura, a tradição familiar, religiosa, e andar segundo a instrução como ela realmente é. Isso faz a diferença, e nós estamos mostrando na nossa série, e especialmente agora no livro do Apocalipse. Um relato tremendo, fantástico, sobre essa história das cidades que representam as comunidades messiânicas, ou seja, que ensinaram e viveram o que Yeshua Ben Yosef, o emissário, o verdadeiro servo amado do Criador do céu e da terra, que nós conhecemos como Hashem, o Adonai Elohim Melech Haolam, mandou esse emissário que cumpriu 100% de sua instrução. Ele foi o único até então. E é isso que nós estamos mostrando para você que tem nos acompanhado. E no programa de hoje nós vamos estudar a carta que Yohanan recebeu da boca do Mashiach, servo amado do Eterno, o Mashiach de Israel, mostrando mais
coisas que importam a todas as pessoas que têm o desejo de andar em justiça e em retidão, que façam techuvá e se voltem para o eterno, porque você já ouviu falar, enquanto há vida, há esperança. Depois que você for, que eu for, seja quem for você que um dia vai com tudo, iremos sair dessa carne, já encontramos o julgamento. Não espere por essa história ridícula de um tribunal inquisitório, de um tribunal investigativo. Não existe isso. A Bíblia é clara. Após a morte desse corpo, a sua alma deixa esse corpo, que é nada mais nada menos que uma replicação anatômica, fisiológica, biológica dos nossos antepassados. Um animal, como qualquer animal, vertebrado ou invertebrado, teve uma origem e tem um fim, porque é assim. Mas a vida, na verdade, ela não tem fim. A vida é infinita, porque a vida, que é a razão da existência de tudo que existe, ela é eterna. Nunca mudou, jamais mudará. Seu processo de estabelecer as coisas é o mesmo desde ontem, é o de hoje e é eterno. Não muda, porque o eterno, o Deus, o Criador do céu e da terra, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, se diz lá em Hebreus 13, que Yeshua, para você cristão, sua versão, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Expliquei por quê. E você sabe já, né? Porque tem o mesmo Espírito, tem a mesma fé e é o mesmo Senhor. Nada mais além disso. E hoje vamos estudar a carta que o Yohanan recebeu sobre Tiatira, outra igreja que representa uma igreja das milhares de igrejas, ou seja, comunidades religiosas que estão por toda a terra. Porque a mensagem do Apocalipse é essa, é para todos nós. Não é só para o pessoal das igrejas aí determinadas, as 7 igrejas do Apocalipse que estão na Turquia. Não, é para todos. Essas igrejas do passado estão hoje, ainda hoje, porque nada mudou debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. Parece que é novo, não, já existiu. É nada mais, nada menos do que isso. Então hoje vamos estudar essa igreja de Tiatira, que também tive o privilégio de estar lá. Você vê aí a foto lá em Tiatira, uma cidade realmente que não é muito ilustre, porque poucos escritores falam sobre ela, mas ela tem um papel importantíssimo nessa história da comunidade messiânica, que lá havia também uma comunidade messiânica, ou seja, uma comunidade que seguiu os passos de Yeshua HaMashiach, Israel, o Cristo ungido do Eterno. E ela é uma cidade que tem uma importância, por assim dizer, porque Paulo, Shaul HaShalia, para você Paulo cristão, ele encontrou lá em Filipos, que também tive o privilégio de estar nessa cidade, em Filipos, estive lá nessa igreja também, e Paulo lá em Filipos encontrou em Filipos essa senhora que recebeu a palavra do apóstolo e transmitiu às outras pessoas, que na sua casa se formou uma carral, ou seja, uma comunidade que seguia o Mashiach, que foi Lídia. Lídia, aquela que vendia púrpura. E ela comprava púrpura lá em Tiatira. Interessante isso, né? Como Deus trabalha. E assim as coisas andam, porque o Eterno está com todas as coisas. Embora não tenha sido uma cidade assim ilustre, segundo os escritores, mas tem a participação de uma cidade de comércio, que também era uma cidade tomada por pagãos, ou seja, por pessoas que seguiam os deuses babilônicos. Nada de novo. Isso é assim desde que Caim trouxe a baila da sua descendência para Caim, os que são adversários da palavra. Porque a vida é assim, o Eterno criou esse plano. Esse é um filme, uma história que foi escrita pelo Eterno, que é escrita por ele, para dar a você e a mim a oportunidade de escolher. Não ser obrigado a fazer algo que você não quer fazer, nem eu quero. Não, tem que ser de maneira voluntária e espontânea. É isso que você tem que entender. E as pessoas não entendem, porque há tanta coisa trágica, além de também existir as coisas cômicas, porque a vida é desse jeito. Como disse, era uma cidade pagã e tinha lá foi descoberta lá uma imagem de um guerreiro com um machado na mão que representava a divindade lá para o povo de Tiatira, como assim a maioria das igrejas tinha. E também, por incrível que pareça, as pessoas não conseguem entender isso, havia uma sequência de seguimentos aos ensinos de Jezabel. Jezabel, que as pessoas quando leem Jezabel, lembram de quem? Da mulher do rei Acabe, que trouxe a desgraça para o reino do norte, que resultou no final
na sua destruição por completo, em 722, quando os assírios expulsaram todos os israelenses, as 10 tribos de Israel, lá na região norte, Samaria ou Samaria, trazendo a existência de povos nessa região, vindo 5 povos da Babilônia, que se misturou com o remanescente que lá alguns ficaram, e se formou uma mistura que até hoje é motivo de discórdia e de briga entre os judeus que nascem em Israel, em Jerusalém e Judá, com o pessoal de Samaria. Essa inimizade que havia na época de Yeshua, já disse para você, entre samaritanos e judeus, permanece até hoje. Eles têm uma fé diferente da fé que está em Jerusalém, embora eles estudem a mesma palavra, ainda que alguns deles só leiam a Torá. Mas é assim o mundo. As pessoas existem para isso. E o Eterno permite isso, para que eu e você, no meio dessa confusão, nesse balaio de gato, saibamos em quem temos crido e se vão permanecer ou não. Então, essa história de Tiatira é importante para você entender que nada de novo passou. O que já foi, o que há de vir também já foi. Entendeu isso aí? Firme e forte. Então, vamos estudar hoje essa carta de Tiatira, começando lendo aqui no capítulo 2, ainda, do Apocalipse, do verso 18 ao verso 22. Ao anjo da comunidade messiânica em Tiatira, escreva: eis a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como a chama ardente e os pés como um bronze polido. Conheço o seu procedimento, amor, confiança, serviço e perseverança, e sei que você faz mais agora do que anteriormente. Entretanto, tenho contra você isto: você que continua a tolerar Jezabel, a mulher que afirma ser profetisa, mas ensina e engana meus servos a cometer pecados sexuais e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se voltasse de seu pecado, mas ela não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, vou fazê-la ficar doente e trarei grande sofrimento a quem comete adultério com ela, a não ser que se voltem dos seus pecados relacionados ao que ela pratica. Sinceramente, esse texto é fantástico para quem pode entender o que está dizendo essa mensagem. Porque quem está lendo a letra está entendendo Jezabel, a mulher de Acabe, está entendendo Jezabel, uma falsa profetisa, assim, aleatória. Não. O Eterno está falando aí que você que está em qualquer comunidade religiosa, seja messiânica, seja judeu messiânico, tabajara que diz que é judaísmo, não é, ou mesmo judaísmo, que se diz que é judaísmo, mas também é uma mistura de messiânico com evangélico e tudo. Hoje é uma confusão total no meio das religiões. Então não importa qual seja a sua sinagoga, qual seja a sua igreja, seja a sua comunidade, seja a sua seita que você frequenta, não importa. Se você está no lugar em que mulheres pregam, mulheres ensinam a palavra, você está seguindo a Jezabel. E você que sabe que isso não é da palavra, porque o Eterno não deu à mulher esse trabalho, não. Você, mesmo diante dos mais impressionantes defensores das mulheres, os demagogos e hipócritas, que hoje se crescem de maneira assustadora, fazendo uma apologia às mulheres para fazer se cumprir a palavra do Eterno, porque o Eterno disse que seria assim no fim dos tempos, que as mulheres estariam à testa do governo e que elas enganariam o povo. Está lá escrito em Isaías capítulo 3, verso 12. É só ler a palavra. Não estou inventando. As mulheres estariam à frente do governo. E aqui você vê no mundo, nunca se viu em tempo algum, mas o que? A apologia às mulheres. As pessoas estão dando a macaco, estão dando a jacaré, o que é a função de macaco, e vice-versa. Não entende o que eu estou dizendo? Eu acho que você está entendendo. O Eterno não criou mulher para isso. Até porque a mulher só existe, a palavra diz, veja só, porque eu estou falando de Bíblia, não estou falando de outro livro, estou falando de Bíblia, de fé na Bíblia, que ainda que seja para muita gente uma mentira, um livro de história da carochinha, de conversa mole, de bobagem, de quem não tem o que fazer, de abestalhados,
Mas se você é como eu, uma bestalhada, que gosta da Bíblia, que crê na palavra da Bíblia, crê que existe um Criador, eu estou falando para você, não estou falando para outra pessoa. Então, essa palavra diz que Deus, o Eterno, criou a mulher somente por causa do homem. Do mesmo modo que só criou o sábado por causa do homem. Veja a importância da mulher e veja a importância do sábado, que é o mundo, a vida eterna. Dá para entender? Deus está por acaso diminuindo o valor da mulher? Não. Mas está dando a cada um uma função. Infelizmente, os tempos mudaram. E hoje é até politicamente incorreto falar dessas coisas. E eu nunca deixei de falar. Não só falo, eu escrevo. Quem lê meus livros sabe que eu detono isso. Estou preocupado se as pessoas gostam ou deixam de gostar do que eu falo aqui. Não, estou falando o que a palavra está dizendo. Antes agradar a Deus, ao Eterno, a Hashem, do que aos homens. Seja lá quem for, pai, mãe, profeta, guru, rabino, bambino, seja o que for. Estou nem aí. Eu vou falar o que a palavra diz. Goste quem gostar, doa a quem doer ou em quem doer. Essa que é a verdade. Então Jezabel é isso aí. É uma representação de uma mulher que destruiu o lar, a vida de Acabe. Acabe tornou-se um rei dominado por uma mulher pagã que incutiu na sua mente e no seu povo a cultura dela. Adorar a idolatria, praticar imoralidade sexual. As mulheres que estão dentro das igrejas, elas são responsáveis por isso, porque mulher leva a isso. Já disse no livro meu que escrevi, e digo aqui diversas vezes, que só existe sexo por causa de mulher. Se não tivesse mulher, não havia homossexual e nem tarado, nem nenhum pervertido sexual. A mulher foi feita para isso. Mulher em igreja, que hoje tem muita mulher aí, mulher não, ser humano, feminino, né? À frente dos púlpitos, com roupas provocantes, com maquiagem, com linguagem, gestos, que só fazem seduzir as pessoas. E não é à toa que está acontecendo e tem acontecido tanta traição de mulheres que se dizem pastoras, bispas, rabinatas, sabe? Rabinos, sexo e sexo, traição. Uma imoralidade sexual, não só na prática, mas com a pessoa que se apresenta na frente de homens, como as mulheres se apresentam, ela está sendo imoral. Porque mulher que vai a uma comunidade, com seja de fora, no decote, com roupas coladas, perfumada, cheia de apetrechos, ela é um convite ao pecado e faz a igreja pecar. Aí nessa igreja de Tiatira havia um cara sério. Há gente séria nesse lugar, mas aceita esse tipo de coisa. Eu saí de uma comunidade cristã por conta disso, porque o pastor e a das pessoas aceitaram e aceitam até hoje esses seres humanos femininos à frente, ensinando a homens dentro da igreja. Quando isso não foi trabalho, não foi missão dada a ela, não existe. Não. O que não impede de uma mulher ser usada, ele usa quem quer, onde quer, porque quer e como quer usar. Essa é a verdade. Agora, veja as circunstâncias. Veja as circunstâncias. Tudo é possível para o Eterno. Mas os homens querem dar uma de Deus, até mesmo são considerados por muita gente o próprio Deus, como tem muitas comunidades aí, onde esses enganadores tomados por esse espírito de Rassatã, que pregam o contrário da palavra, porque é o adversário do Eterno, é o anticristo, que prega contra o que o ungido do Eterno ensinou, mas usa o nome dele em vão, e isso incorre, leva essas pessoas ao pecado de transgredir a terceira acereta, quer dizer, a terceira mandamento, lei do Eterno, que é não elevarás o nome do teu Senhor, do teu Criador em vão, porque ele não deixará impune quem assim fizer isso. E aqui vem a paga. Não é que Deus castiga esses desgraçados, essas desgraçadas, não. Eles se castigam, porque estão praticando o erro, sabem disso, mas continuam no erro. Por mais que se diga, eu estou falando, mas muita gente vai estar no ouvido, não estão nem aí. Vão até falar mal de mim, como quem falar, e daí? E daí? Nada, não vai dar nada.
Eu não vou deixar de falar isso. Eu não aceito isso de ninguém. Eu prefiro cair fora. Perder o que poderia ser bom para mim, que eu sei que não era, porque o Eterno tem o melhor. Cair fora. Você que está na igreja dessa, observe que o Espírito está dizendo na igreja, e você vê que o Eterno vai trazer uma desgraça sobre esse tipo de gente que aceita, comete imoralidade juntamente com essa imoral, esse tipo de ser que está ensinando o erro. Porque elas, além de estarem erradas, ensinam o erro. Porque nenhuma delas é fiel ao Eterno, ainda que fale. Não é. Porque está infringindo, está andando contrário ao ensino do Eterno. Como eu estava falando e passei por cima, o próprio Jesus Cristo, para você cristão, jamais instituiu uma mulher para o seu minyan de 12 homens. Pelo menos 10 homens para fazer um minyan, e o Eterno trouxe 12 apóstolos do Eterno. Não existe nenhum apóstolo de Yeshua. Ou tem? Ainda que diga que foi a igreja que fez isso. Vá nessa. Continue dando asa a Jezabel. E você vai ver o que acontece com você. Ou se já tem acontecido com você ou com alguém da sua família. Vamos mostrar isso agora, continuando o programa para encerrar, lendo agora ainda no capítulo 2, do verso 23 ao verso 28. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as comunidades messiânicas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e darei a cada um de vocês o que seus atos merecem. Quanto aos demais de vocês em Tiatira, aos que não seguem esse ensino e não aprenderam, como eles dizem, as coisas profundas do adversário, digo isto, não porei outra carga sobre vocês, apenas se apeguem com firmeza ao que tem até que eu venha. Ao vencedor e praticante da minha vontade, até que o alvo seja alcançado, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará como cetro de ferro, as despedaçará como um vaso de barro. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, também lhes darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Olha, você que me ouviu aí agora, você sabe que não fui eu que escrevi isso aí. A sua versão NVI é praticamente a mesma coisa, é praticamente o mesmo texto. A linguagem aqui mais rebuscada, mas o texto é o mesmo. Eu não escrevi e nem quem escreveu essa Bíblia do hebraico para o português, que traduziu, que foi o D.H. Stern, ele não inventou isso. Está escrito. Eu matarei. O Eterno vai matar? Não. Vai matar não. Matarei é porque você que é contra o Eterno, você que é contra a natureza, a lei normal, você vai se lascar. É só questão de tempo. Faça um teste. Coloca a sua mão aí, seu dedo, numa corrente elétrica. O que lhe acontece? Bota a mão no fogo. Pule de uma montanha. Sem paraquedas, sem asa para voar. Pule. Mergulhe na água com pedra amarrada no seu pescoço. É isso que você está fazendo, cara. É isso que você está fazendo. Você está se matando. O Eterno não castiga ninguém. Você, eu, nós nos castigamos pelas práticas de nossas práticas imorais, adúlteras, contra ao Eterno, agindo como um Satã, um adversário contra ele. Vai se lascar. Não tenha dúvida disso. É isso que ele está dizendo. Matarei. É que naturalmente ele está matando, não é você que está se matando. Você está se matando, dando vazão, dando legalidade a Jezabéis, que traz para você a idolatria, porque na verdade a maioria dos homens, dos seres masculinos, dos seres humanos masculinos, que hoje o homem não tem mais, a coisa mais rara do mundo é homem, raríssimo, mas sexo masculino, eles fazem apenas da mulher um ídolo, idolatria, idólatra para aquilo que interessa a ele, que ele quer dela, o prazer que ela pode dar. É só o que eles querem. Quando tem esse gosto, esse interesse por uma mulher, sexo feminino, porque hoje a maioria é homossexual, às vezes muito disfarçados.
é enrustido. Óbvio que muitos estão saindo do armário, mas é parte da vida, é a opção de cada um deles. Mas a idolatria é você adorar a deuses que não são deuses. E muita gente faz de mulher a sua deusa, do seu filho, o seu Deus, do seu carro, o seu Deus, do seu dinheiro, o seu Deus. Idolatria. Santo, santa. É isso que Jezabel ensina, ainda que de maneira velada, e muitas delas de maneira descarada, ou não. Mas saiba que mais cedo ou mais tarde, você está vendo aí, quem acompanha, né, a notícia de morte e doença dessas pessoas que estavam infringindo a lei do Eterno, pagando caro. A morte é triste, terrível. É só olhar, pesquisa aí quantos já foram embora e tem aí passando por sofrimento terrível, dor, sofrimento para morrer de maneira triste. Ela está fazendo isso. O Eterno está dando para ela. O Eterno deu a mim, a você, a oportunidade. Olha, tem bênção e vida. Você quer vida e bênção? Pegue. Mas se você não quiser, tem outro lado. Tem bênção, tem maldição e morte. Você escolhe, rapaz. Não vou entrar nessa. E aí é final. Nós estamos falando do final dos tempos. Se você está na igreja desse tipo assim, ainda há tempo de você cair fora. Porque eu caí fora. E estou fora. Onde ensina o que Abraão não disse, que o Eterno não permite. Onde o ensino é contra a instrução do Eterno, a Torá, o Taná, o livro que Yeshua ensinou a seus discípulos, e que ensinou e viveu 100% como ele deve ser vivido, não com religiosidade, não com liturgias nem ritos. Não. Livrando o homem do jugo e da carga desses elementos enrustidos e investidos de autoridade religiosa, impondo religião na vida deles. Não foi isso. Ele ensinou a palavra como ele realmente é, adavado eterno. Por isso é servo amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo disso eterno. Em relação a Yeshua Ben Yosef. Só a ele. Se você segue os passos dele, você é um com ele, como já disse aqui zilhões de vezes, e nós somos um com Hashem. Porque somos um com Hashem, todos somos. As nossas almas partiram de Hashem e para elas voltarão. Agora, como você é quem vai decidir. Mas aqueles que não andam, não aceitam isso, permanecem firmes, ainda que, conhecendo esse tipo de trabalho, permaneçam firmes. Não aceite, porque o Eterno vai dar a você poder para governar as nações. Governar as nações não é que você vai ser o presidente, governar as nações é que você vai ter autoridade para falar a verdade. Doa a quem doer. E nada vai te fazer mal, porque ele vai lhe guardar, porque ele é seu Shomer. O Shomer Israel, o guarda que guarda Israel, sacerdocial, por de sua propriedade exclusiva. Se você é um deles, você vai governar com cetro de ferro, vai despedaçar a mentira, ainda que pareça que não. Confie. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos de ouvir, porque a palavra original diz que quem tem ouvido de ouvir, porque todo mundo tem ouvido, mas para ouvir, não. Quem tem medo de ouvir, ouça. É como ter olhos para enxergar, para ver e enxergar. Tem pessoas que veem, mas não enxergam. Está na sua cara, você não percebe. Na sua cara você não vê. Continua cego. É isso. Mas se você tem ouvido de ouvir, ouça que ele está dizendo o Espírito, que é ele. Porque ele vai dar a você, sabe o quê? A estrela da manhã. A estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Quem é? A luz de Atzilut, a luz da vida, a luz de Adão, Macadimon, o homem puro, perfeito, o varão perfeito, criado por Eterno, antes que tudo existisse. É simples. É só isso que você vai ser. Maravilhoso como ele é, o Eterno. Você vai estar na luz, a vida eterna, que nunca se acaba. Que a luz do Eterno jamais se apagará. Nada. Ele está sempre vivo e você também, se você obedecer a sua instrução. Não seguir o ensinamento de idólatras que estão aí, idolatrando o homem como Deus, mulheres, animais, figuras, andando segundo o desejo, a vontade da sua carne, andando segundo a sua Itzirará, a sua inclinação, que é sempre o mal, sempre a morte. É a mensagem dessa igreja aí em Tiatira. Espero que você tenha ouvido e entendido o que aqui foi falado. E mais uma vez,
Encerramos o programa Voz de Israel, hoje o 543, e como de sempre, vamos agradecer ao Eterno, porque isso é sempre de bom ao Vitri. Toda Rabá, Adonai, Elohim, Melech. Muito obrigado, Senhor Deus do Universo. Elion, El Shaddai, Avinu Malakir, Mishemai. Deus Altíssimo, nosso Pai Celestial, aquele que criou os céus e a terra. Toda Rabá, Yeshua, obrigado por Yeshua, pela vida. Baruch Adonai, Baruch Hashem. Bendito seja o Senhor, bendito o nome eternamente. E você que viu o programa, que este programa conosco, como de sempre, nosso Toda Rabá. Muito obrigado por sua presença conosco. Que o Eterno lhe dê a você e a sua família uma semana de bênção, a Shavuot, e que receba a Shalom dele, a Shalom de Adonai, a paz que realmente só existe da parte de Adonai. Não existe outra paz. A paz deste mundo jamais terá. E você que comigo é o ovelha da Casel, que está aprendida e foi achada junto comigo, está lembrando e certamente vai guardar o Shabbat, que está mais uma vez chegando. Assim sendo, para você que assistiu o programa, nosso Leitraote, até logo. E ela vai. Tchau. Até o programa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.